Moradia é um direito fundamental constitucional. Como é que você vê isso, assim? Por que isso acontece? O problema da moradia é um problema, eu diria assim, matriz. Como é que é isso? Que sociedade é isso? Aparece aí até uma teologia da prosperidade, uma coisa, o negócio é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, fazer sucesso. Essa sociedade contemporânea, além de capitalista, que o centro não é a pessoa, é o capital, né? Pessoas gastam a vida dela. Olá, estamos começando mais um programa Polis e o nosso convidado especial de hoje é o professor Dr. Hélio Stanislau Gazda, o padre Hélio Gazda. É doutor em teologia, pós-doutor em filosofia política, professor e pesquisador da Faculdade Jesuíta da FAGE, membro da Sociedade Brasileira de Bioética em Minas Gerais. Nós estamos lá juntos, né, no trabalho lá na SBB Minas, e também membro da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte, né? Também estamos juntos lá, né? E assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB. Muito bem-vindo ao nosso programa, Hélio. Satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, José Luiz. É uma satisfação estar aqui. Deixo minha saudação a todos e a todas que nos acompanham, né, nesse momento tão importante desse programa. Momento importante, especial da história do país, esse ano eleitoral, né? Muita coisa para a gente, né, pensar, discutir, agir, né? E, padre Hélio, olha só, a questão da moradia, né? A campanha da fraternidade, né, desse ano fala a respeito da moradia. Moradia é um direito fundamental constitucional. Ele já estava previsto, desde 88, na Constituição de 88, aparecia lá a garantia de um salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades básicas do trabalhador, e entre as necessidades a questão da moradia. Depois teve a emenda à Constituição, a emenda em 2000, que insere expressamente a moradia como direito social fundamental. Também está na Declaração de Direitos Humanos e vários outros textos legais, constitucionais, do direito internacional, em nível, né, global, em vários países do mundo. Bom, e aí eu queria primeiro ouvi-lo, né? Você como um filósofo, um professor que reflete tanto, né, sobre as questões da ética, né, da filosofia, por que nós temos, e não é só no Brasil não, mas vamos falar do Brasil, né, tantas, segundo alguns dados, são mais de 10 milhões de residências, ou 11 milhões, né, de residências desocupadas, né, e milhões de famílias, mas o problema dessas famílias estaria resolvido se essas pessoas estivessem morando nesses espaços vazios, espaços de habitação que poderiam ser ocupadas por famílias que se encontram sem teto ou se encontram sem condições de salubridade ou residências em lugares perigosos, né? Como é que você vê isso, assim? Por que isso acontece, né? Olha, José, essa é a pergunta mais importante que se pode fazer quando nós tratamos de direitos humanos, né? Não apenas direito humano à moradia, mas direito à alimentação, né? Direito à saúde, né? Sabemos que estamos numa sociedade, numa civilização avançada, né? Assim como temos uma produção de alimentos que daria para alimentar 3, 4 vezes mais a nossa população, e temos pessoas famintas, passando fome, buscando comida na lata de lixo, né, no Brasil e em várias partes do mundo. A mesma semelhante situação acontece com o problema da moradia no Brasil, né? Você citou alguns números, e os números são muito preocupantes e estão piorando, né? Por exemplo, um dado importante que nós temos que levantar aqui, e nós que moramos em Belo Horizonte vemos isso sempre que vamos ao centro ou nos próprios mesmos bairros. Há um aumento da população que está vivendo numa situação de rua, quase os 50%, né? Estamos em Belo Horizonte com quase 15 mil pessoas morando na rua, né? No Brasil são quase 400 mil, é uma cidade, né? E o problema da moradia é um problema, diria assim, matriz, que perpassa outros problemas, outros direitos humanos, direitos sociais, né? É muito difícil, por exemplo, uma pessoa que não tem moradia, que não tem endereço, né? Porque a moradia tem um endereço, tem uma casa, um número, né? Ter um documento, procurar um emprego, porque ela tem que dar uma referência, um endereço mínimo. Então, a moradia serve como uma referência para você ter acesso, né, aos demais direitos sociais, econômicos, direitos humanos, né? O que pode estar acontecendo vivemos numa sociedade voltada e orientada e direcionada por outra coisa. E não é direcionada pela dignidade humana,
que não tem a pessoa humana no centro, né? Isso nós deveríamos ter muito claro, que a pessoa humana é a origem, a razão e o fim de uma sociedade, seja da economia, seja da política, deveria ser. Sim. Mas a nossa sociedade tem um sobrenome, chama Sociedade do Capital. Quem dá as regras, quem dá a pauta, quem orienta é o capitalismo. Então aqui, se você não tem dinheiro, dificilmente você vai ter acesso a uma moradia digna, né? Então, é mais ou menos ali que passa uma das razões, é essa definição, né? Quem tem dinheiro, tem condições, tem sua moradia. Quem não tem, é como se ele não existisse como cidadão que tem uma renda, que tivesse acesso a esse direito. Então, os direitos vão deixando de ser direitos e começam a se converter em quê? Em produto, em mercadoria. Então, eu procuro o quê? A moradia onde? No mercado chamado mercado imobiliário. Sim. Controlado por quem? Por grandes setores donos desse mercado imobiliário, grandes construtoras, que atuam em conjunto com o sistema financeiro, né? Se quiser comprar uma casa, você vai procurar um banco, ou você faz um empréstimo, e aí você se afunda numa dívida, sistema financeiro. Para comprar uma casa construída, por exemplo, pela Direcional, aqui em Minas, ou pela MRV, né? Que são as gigantes daqui, né? Então, essa é uma razão. O ser humano foi ficando cada vez mais descartável, e principalmente as pessoas que não têm dinheiro para ter acesso ao direito. Essa seria uma primeira resposta que nós poderíamos conversar nessa direção, né? Mas você, como teólogo, estudioso, eu fico pensando assim, como que na sociedade capitalista já teve, né, no passado recente, algumas tentativas de fazer um Estado que garantisse direitos sociais e um capitalismo regulado, né? Já se falou em capitalismo social, mas eu queria trazer essa discussão para nós, cristãos. Como é que pode, assim, tem como um cristão, né, ou seja, então que reconhece, né, Jesus Cristo, seu exemplo de vida, de amor, Jesus falava em amor, né? Tem como ter um cristão que é contra o direito à moradia? Tem isso? Como? Quer dizer, parece que tem, né? Porque a gente de vez em quando já ouvi. Mas como? Isso não é uma contradição brutal? Olha, você pode ter uma economia capitalista, etc., mas existem valores que vão colocar limite a essa economia, né? Então, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Realmente é meio, para não dizer uma palavra pesada, bizarro, eu diria até, né? Estranho, né? É difícil você dizer que uma pessoa que é cristã e, ao mesmo tempo, é contra os direitos humanos. Né? A pessoa é cristã e é a favor da pena de morte. Né? Você negar o direito à moradia a uma pessoa, você está condenando ela à morte indiretamente. Você joga uma pessoa para morar na rua, ela pode morrer de frio, pode morrer de outra maneira. Né? Sim. Então, é uma contradição em termos aqui. Ou você é cristão e defende e luta, assume seu compromisso de seguimento de Jesus. Eu vou lembrar aqui, eu estou com o livrinho da Campanha da Fraternidade, a imagem desse ano é aquela imagem que foi inaugurada em Aparecida. Ah, sim. Aquele Jesus deitado num banco. Deitado num banco. É um sem-teto no banco. Um sem-teto. Só aparece os pés, com as chagas. Sim. Então, ali você remete imediatamente a Jesus de Nazaré, que já na encarnação, já no nascimento, ele não encontrou lugar para nascer. Ele foi batendo de hospedaria em hospedaria. E não tinha lugar, uma casa que o acolhesse, o próprio Deus. Então, cristão, quando você é contra o direito à moradia de uma pessoa, você está fechando as portas outra vez para quem? Para o próprio Cristo. Exatamente. Isso é muito sério. Então, você está renegando o teu batismo, a sua fé. E aí, se você continua na raiz da nossa fé, que é Cristo, que é o Evangelho, existem várias frases de Jesus. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, você está fazendo a mim. Se você der um copo d'água para quem está com sede, você está dando um copo d'água para mim. Então, se você está negando a moradia para alguém que não tem moradia, você está negando a moradia para quem? Para o próprio Cristo, que é um sem-teto, né? Que não tinha onde reclinar a cabeça. Então, é absolutamente incompreensível. Agora, a explicação que a gente tenta dar é que há uma mudança de foco, de enfoque no cristianismo. O cristianismo, ele foi contaminado, se pode dizer com toda a liberdade, por uma outra visão de Deus.
É um Deus distante, um Deus pessoal, que atende exclusivamente aos meus desejos, às minhas vontades. E, o pior de tudo, um Deus que está de costas para o pobre, para o sem-teto, para o que tem fome, para o que está na prisão. É um Deus que não se importa com isso. Eles retiraram Deus aonde a gente pode encontrar de maneira mais fácil. Padre Júlio Lancelotti, José, você deve ter visto essa frase, ele fala assim, as pessoas ficam procurando Jesus no sacrário, mas esquecem que Jesus está embaixo do viaduto. Isso é uma distorção, né? É uma distorção. E assim, e uma coisa que principalmente, uma coisa que eu sempre, a questão que para mim, a questão central, né, no cristianismo e do exemplo de Jesus é o amor, né? Sim. E assim, quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não bate, não odeia, não discrimina, né? Enfim, é muito simples identificar o que é o amor, né? Sim. Só que parece que as pessoas estão meio perdidas nisso, né? Então você começa a ter, você estava falando aí, Hélio, é um Deus sem amor, né? Um cristianismo sem amor, esquisito isso também, né? Sim, então as pessoas vão mudando a forma de mostrar que eles têm fé em Deus. Antes era no amor ao próximo, né? Amai-vos uns aos outros. É no amor que vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Está lá na primeira carta de São João. É no amor entre vocês que vão dizer, vede como eles se amam. Não é na devoção. Uhum. Né? Sim. Não é quem diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, mas é aquele que faz a minha vontade, a vontade do Pai. Então, isso é... E a essência do Evangelho é essa. Vocês são todos irmãos. Aí vem a raiz da fraternidade. Uhum. A fraternidade tem raízes no cristianismo. Então, se você faz um corte, uma ruptura no cristianismo original, aquele da fonte do Evangelho de Nazaré, você também rompe com a fraternidade. E os primeiros que deveriam defender a fraternidade devem ser os cristãos. Sim. Porque está lá no Evangelho, está lá nos Atos dos Apóstolos, vede como eles se amam, partiam o pão, rezavam e distribuíam tudo, tinham tudo em comum. Viviam num clima de fraternidade. De fraternidade. Fraternidade. De amor, segurança. Amor, segurança. Cuidavam dos outros, visitavam os doentes da comunidade. Hélio, enfim. Vamos fazer um breve intervalo agora, né? E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco. Gente, até mais. Olá, estamos de volta com o Polis. Hoje o nosso convidado é o professor Hélio Stanislau Gazda, que é doutor em teologia e pós-doutor em filosofia política, professor da Faculdade Jesuíta da FAJ. Nós estávamos conversando aqui, né, no primeiro bloco do programa, sobre a campanha da fraternidade, sobre a questão da moradia, né, e fomos parar num assunto importante, né, que é a questão do amor, né, e o que é o amor cristão, né, e a gente perguntava, né, será que tem algum cristão que é contra o direito à moradia, né? E eu lembrei, nesse intervalo aqui, de um documentário que eu assisti recentemente, mas esse documentário ele foi produzido em 2021 e concorreu ao Oscar de melhor documentário em 2022. É um documentário norte-americano e tem uma cena nele que é muito interessante e que eu acho que fala um pouco dessa nossa conversa ali no primeiro bloco. É uma jovem, uma moça assim de 20 e poucos anos, bem jovem, com um namorado, e eles são moradores em situação de rua, são pessoas em situação de rua. Né? E nos Estados Unidos tem mais do que o Brasil, né? São mais de 700 mil pessoas em situação de rua, Los Angeles, São Francisco, muitos drogados também, né? Pessoas morando em tendas. E essa moça, no documentário, o documentário é sobre isso, o documentário chama Let Me Home, e foi traduzido como Onde Eu Moro. Onde Eu Moro. Fica aí, está no Netflix, aí depois se algum telespectador interessar, Onde Eu Moro. Né, de 2022, concorreu ao Oscar. E aí tem uma cena interessante, que é essa moça, ela liga para a mãe e começa a conversar, oi mãe, tudo bom, como é que você está? Aí a mãe, e aí filha, como é que estão as coisas aí? Né? Onde você está? Aí ela falou, estou na rua com o meu namorado. Tipo assim, olha, mas minha filha, você ainda está na rua, né? Que coisa, com o seu namorado. E aí as duas conversam um pouquinho mais, ela desliga o telefone e fica tudo por isso mesmo. E aí... É muito interessante, porque esse é o retrato de talvez os Estados Unidos da América seja a sociedade mais individualista, competitiva do planeta, né? Mas o resto do mundo resolveu copiar, e a gente aqui no Brasil resolveu copiar isso. E eu fiquei pensando muito, né, nisso.
assim, muito, inclusive, no conceito. Quando eu penso amor cristão, assim, o amor, a ideia que eu tenho do amor é o amor quando a gente se projeta no outro, a gente existe no outro. Se o outro está feliz, você está feliz. Se o outro está triste, você está triste. Você sofre quando o outro sofre. Né? Então, é esse existir no outro, existir com o outro. Quando a gente vê uma cena dessa, né, parece que essa mãe, né, ela deve dizer que ama a filha, mas ela não está muito aí, se a filha, né? Inclusive, nos Estados Unidos tem muitas ações judiciais para expulsar os filhos de casa. Né? Se o filho chega a 30, 35 anos, 40 anos de idade, né? Entra na justiça para tirar o filho de casa. Não aguento mais esse meu filho morando comigo. Né? Como é que é isso? Que sociedade é isso? Aparece aí até uma teologia da prosperidade, uma coisa, o negócio é ganhar dinheiro, fazer sucesso. Como é que é isso? Pois é, José, é uma cena forte, mas ela retrata muito da nossa realidade, que essa sociedade contemporânea, além de capitalista, que o centro não é a pessoa, é o capital, né? Pessoas gastam a vida dela para ter dinheiro, e depois gastam o dinheiro. Né? O outro, ele, aos poucos, ele vai deixando de existir. Né? É o famoso princípio da alteridade. E quando o outro vai desaparecendo, né? É essa economia sem rosto que fala o Papa Francisco. Né? O outro está ali, ele é útil, ele existe enquanto utilidade para mim. Deixa de ser útil, deixa de ser importante. Né? O princípio do outro, o outro como grande princípio ético. A ética não começa em mim. Eu começo a ser ético quando eu me encontro com quem? Encontro com o outro. É o rosto do outro, é a pessoa do outro, é o olhar nos olhos do outro que vai despertar em mim o quê? Ou uma responsabilidade pelo outro, eu sou responsável pelo outro, por quê? Porque o outro é meu próximo. Né? Se eu vou levantando um muro, vou descartando o outro como meu irmão, um outro eu, mas não sou eu, né? É alteridade. Isso é o filósofo chamado Manuel Levinas, que é o princípio da alteridade, a totalidade e infinito. E se eu faço isso, né, essa eliminação do outro, eu me centro em mim mesmo. E para piorar a situação, porque isso é duro, porque eu, ao mesmo tempo, eu vou me esvaziando de mim. Eu vou me desumanizando, porque ninguém se humaniza sozinho. Imagina, essa senhora fez isso com a própria filha. Imagina com pessoas que não têm nenhum vínculo sanguíneo. Como que ela se relaciona? Ela não se relaciona, vê uma coisa na frente dela, mas não vê uma pessoa. Essa radicalização que nós estamos vendo na negação do outro, isso rompe a fraternidade, rompe algo também igualmente importante, que é a solidariedade. As pessoas hoje têm muita dificuldade, por exemplo, de partir o pão. A pessoa está na rua, pede um dinheiro, bate na porta da sua casa, pede uma roupa. As pessoas, às vezes, não abrem, olham pelo olho vivo, não abrem, simplesmente. Há uma ruptura maior. E, às vezes, a falta de solidariedade, às vezes, começa dentro da própria casa. A falta de fraternidade entre os irmãos, né? Entre o casal, dos pais com os filhos. Cada um vai se fechando no seu mundinho, e esse mundinho cada vez mais digitalizado. Né? As pessoas se relacionam muito mais na internet, nas redes sociais, do que relações físicas. Né? Essa que nós temos. Né? Essa é uma ruptura da ética. E como eu digo, e acho que está acontecendo isso, há uma mudança de civilização, mudança civilizatória. Estamos ingressando num outro modelo, outro modelo de ser humano, outro modelo de sociedade, em que as relações humanas serão frias, quase máquinas, e agora está a inteligência artificial, né, que começa a fazer as coisas por nós, e a inteligência, que não é inteligência, ela não tem afeto. Os afetos vão morrendo. É isso. A questão dos afetos. E nós somos, eu penso, mas eu também sinto. Os meus afetos, meus comportamentos vão traduzindo quem eu sou. Né? E isso vai revelando minha identidade. Como o filósofo Padre Vaz falava, né? A ética é a minha morada interior. Eu preciso construir minha morada interior. E é a minha consciência. Nós temos um sistema hoje de neoliberalismo em que ele vai invadindo de cima para baixo. Ele não vende apenas produtos. Né? No produto está um comportamento, um estilo de vida, e vai convertendo as pessoas em produtos. Né? Em objetos.
O dinheiro que essas Big Techs ganham é vendendo informações sobre nós. Sobre nós. E a gente trabalhando para elas o tempo todo nesses aparelhinhos, né? Isso. E assim, é uma coisa muito preocupante, porque essa civilização, né, ela será uma civilização sem amor, né? Porque para existir amor, tem que existir o outro, porque senão o que sobra é só o amor a si mesmo. É um narcisismo alucinante, né, de pessoas que... É uma sociedade... Daí que o narcisismo também tem aumentado muito, né? Tem aumentado demais. Né? Você nota na mudança de comportamentos hoje. Quer dizer, o grau de indiferença, eu não digo de um país, da civilização, por exemplo, com o genocídio em Gaza. Sim. É uma indiferença. A violência tremenda que está acontecendo em vários países da África. Sim. Guerras internas. É uma coisa cruel, né? Essas guerras agora, a Ucrânia e lá no Irã, sim. Enquanto não tem a ver comigo, tudo bem. Parece que é um videogame, né? É um videogame, O pessoal vê as naves para lá e para cá, gente morrendo, crianças sendo destruídas, mas a reação é de, se tiver 5% dessa civilização reagindo, é muito. Éramos para ter parado tudo até que acabasse o genocídio. O genocídio continua e as coisas continuam exatamente como sempre foram. Continua. Os espetáculos, as festas, futebol, as pessoas, futebol, Big Brother, etc. continua tudo igual. E outro dia teve uma escola, né? Morreram 150 crianças, meninas, né? É uma coisa assim. Eu lembro assim, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas que queriam parar, por exemplo, o genocídio da Segunda Guerra Mundial, o que elas queriam fazer era divulgar o que estava acontecendo, que as pessoas não sabiam que estava acontecendo. Isso. E logo quando as pessoas soubessem o que estava acontecendo, ia parar aquele genocídio. Isso. Hoje todo mundo sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo. Não está aí. Sabe. É só olhar no celular que sabe o que está acontecendo. Sabe. E não precisa ir muito longe, né? Se olharmos aqui para o nosso país, para a nossa cidade, a questão do feminicídio. Né? Sim, isso é gravíssimo. Como isso aumentou, a violência contra a mulher. E por causas absolutamente absurdas. Sim. Quer dizer, não tem razão. A mulher é assassinada pelo marido, pelo namorado. Não são pessoas desconhecidas, não são assaltantes e ladrões. Não, são pessoas do seu meio. Não, tem casos horrorosos. São os casos, eles são horrorosos. Mas teve um caso recente, né, que eu acho que é um casal, os dois eram militares ou policiais militares, né? E o cara machista matou, teve um que matou a esposa, depois se matou. Né? Tem coisas assim, macabras demais, que tirou o sangue. Teve aqui em Belo Horizonte uma coisa dessa, né? Que matou a mulher, tirou o sangue toda. Enfim, são coisas que parecem filmes de terror, né? E nesse mundo que está aí, enfim, um desafio para nós. Hélio, acabou o tempo. Já, muito rápido. Vida. Poderíamos ficar aqui mais uns 3 anos. Podíamos, né? E a gente precisa... Muito boa conversa. E essa coisa muito de conversar com as pessoas, com o telespectador, chamar a atenção para essa coisa. As pessoas precisam sair da tela. Né? A gente precisa evitar que esse mundo egoísta, né, continue se aprofundando e dividindo a gente. 30 segundos, se quiser dar até logo, um recado final, enfim... A palavra é sua. Ou, se não quiser, até logo. Primeiro, muito obrigado, né, José, pelo convite. É uma satisfação enorme. Precisamos fazer isto, os meios e redes, fazer essas ferramentas a serviço da verdade, da justiça e, que se diz, do amor e da fraternidade. Eu quero deixar uma frase que eu guardo comigo, é essa do amor. Né? Somos todos irmãos. Quer dizer, faça ao outro, trate com o outro exatamente do jeito que você gostaria de ser tratado. É a regra de ouro de maneira positiva. É a regra de Jesus, é a regra da humanidade, da civilização. Jamais tiremos o outro diante dos nossos olhos. Estamos diante de um ser humano e não de uma coisa. Obrigado. Muito obrigado, Hélio. Né? E fica aí, então, o recado, né? Nosso querido amigo, professor e padre Hélio Gazda. E fica essa reflexão, né? Amor que é a solução de tudo. E quem ama não faz maldade, não. Quem ama não mata, quem ama não tortura. Né? E é fácil, né, identificar onde está o amor. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado aos telespectadores e até o nosso próximo programa.